Olá pessoal, finalmente estamos aqui na parte 2 da série Casados para Sempre pela Eternidade. Espero poder compilar o restante desse conteúdo que é tão rico, que é tão maravilhoso, que é tão lindo, que é uma história de amor, né, nesse vídeo. Se não for possível, a gente faz em 3 partes, tá bom? Mas vamos sempre oferecer o melhor. Vou procurar falar mais devagar porque eu me assisti no último vídeo. O Daniel tá falando muito rápido, né? E aí você não absorve que é muita informação pra gente agrupar aqui. E eu quero que você não tenha dúvida a respeito do tema. Então, bora lá hoje, sem erros de gravação, espero, né? Bom, se a Bíblia diz que nós seremos como anjos no céu, retomando aquele ponto, aquela premissa que a gente falou no vídeo passado, nós temos aquela ideia que anjo é um ser meio andrógeno, né? Não tem sexo, é assexuado. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito? Né? Então, um texto aqui de Zacarias. Então a tampa de chumbo foi retirada e ali dentro do cesto estava uma mulher sentada. Você vai ver que a configuração aqui do contexto de mulher parece estar linkado, né, com um ser angelical ou com uma anja, né? Uma anja. Olha só, uma mulher assentada. E disse, essa é a perversidade, que empurrou para dentro do cesto e tapou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi, chegar à minha frente duas mulheres, agora duas, com asas como as de cegonha, né? Asas, a gente tem aquela ideia, né? Anjos com asa, aqui mulheres com asas, como de cegonha, grandes, amplas, né? Mulheres, tá? Não seres andrógenos, aqui define muito bem o papel. Quando os anjos apareceram para Ló, para Abraão, você vê ali uma figura masculina, né? Um varão. Mas aqui, no contexto, essa visão do profeta Zacarias já remete a um ser angelical feminino. A Bíblia dá âncora para isso. De novo ergui os olhos e chegaram à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha, e o vento impeliu as suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo, para onde estão levando esse cesto? Zacarias 5, de 7 a 10. Então, a gente começa aqui a ter uma percepção um pouco diferente. Claro, quando Miguel aparece como capitão dos exércitos, ele é um homem, né? Aparece para Daniel, aparece para Josué, anjos apareceram para Ló, para Abraão, como falamos antes. Então, a criação, toda a criação de Deus tem um lado masculino e um lado feminino. Isso vai estar expresso nas plantas, nos animais, nos seres aquáticos, nas aves. Toda a criação de Deus, nós vamos ver duas polaridades. Homem e mulher, macho e fêmea, em toda a extensão da sua criação. Não apenas para a procriação, como nós falamos no vídeo anterior, mas também para dar prazer, também para embelezar o mundo. Imagina só o que seria desse mundo sem os animais, sem as flores, sem os campos, né? Afinal, nós somos um espelho do céu. Lembra disso? O paraíso era o retrato de um espelho do céu, né? E nós vemos, mas espelho do céu, né? Mas e como é que fica essa questão do jugo desigual? Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Jugo desigual, eu já falei no vídeo Flores do Deserto, o terceiro vídeo que a gente fala de Azenate, esposa de José do Egito. Ela era egípcia, né? Mas uniu. O que Deus uniu, o homem não separa. Mesmo que a gente tenha ideias divergentes, culturas divergentes, o amor sobrepuja, o amor triunfa, o amor vence. O amor é a força mais poderosa do universo. Eu espero poder transmitir a vocês a extensão e a profundidade dessa esfera de amor dentro do contexto de casal que Deus estabeleceu, o contexto familiar. Zípora também, eu falei no vídeo passado, eu falei que a esposa de Moisés era Miriam. Não, Miriam era irmã, né? Zípora é esposa, midianita, tá bom? Às vezes eu tenho vergonha, tá? Eu tô diante dessa câmera aqui, né? Eu fico, mas eu tenho que fazer, né? Por honra, eu cortei de vergonha no inferno e por amor a vocês. Então, não sou profissional, então a gente erra mesmo, mas é Miriam, tá bom? Então, mesmo sendo, a gente observa, por exemplo, julgo desigual muito grande, né? Claro que tem pessoas que casam e não casamentos que não foram permeados de amor, não foram planejados por amor, são casamentos na impulsividade, na precipitação, às vezes atrás de uma profetada, de uma profecia que não vem de Deus, que são doutrinas humanas, né? Eu estou falando que Deus uniu. A gente vê às vezes pessoas que são viciadas, maridos, esposas viciados em álcool, drogas, prostituição, são escolhas. A gente põe tudo a culpa no demônio. É o demônio do alcoolismo, o demônio da prostituição, a pomba agir. Não, é sua escolha. O demônio só age quando você abre espaço, quando você dá a legalidade, quando você dá essa permissão e aquiescência. O pecado, para poder se expandir, ele precisa de um hospedeiro. Então, um coração altivo, soberbo, invejoso, claro, é um hospedeiro farto. Isso aqui não falta nos nossos dias, não é?
Então Deus sempre nos dá uma oportunidade de recuperação. Eu conheço casais que começaram muito errado. Eu retrato até isso no livro Guerreiros da Luz. Eu e Isabela viemos de universos diferentes, de repente Deus uniu. O primeiro ano foi complicado, foi complicado. A gente brigava, assim, brigas homéricas, bobagem. Eu lembro que uma vez eu gostava de uma camiseta do Sonrisal, para dormir, né? Então, é uma malha vagabunda, né? Mas a Isabela comprava às vezes um pijama tal na promoção e eu não usava, né? Bora camiseta do Sonrisal, né? Já tinha até uns furos na barriga que atrás tinha comido. E aí, às vezes, uma vez eu cheguei em casa, a Isabela usou a camiseta minha do Sonrisal, que eu adorava para dormir, amarelo, Sonrisal vermelho, né? Mas só para dormir, não saia com isso na rua, né? A Isabela fez de pano de chão. Não tinha pano, olha, teve uma briga, quase deu separação. Fizemos Casados para Sempre 2 vezes, né? Fizemos Veredas Antigas, aconselhamento de casais, libertação, renúncia, fizemos tudo. Mas Deus restaura, porque o amor sobrepuja. Então eu conheço casais que às vezes o marido é alcoólatra, ele se regenerou. O marido de repente era viciado em pornografia, em droga, né, maltratava, de repente ele acordou, teve um despertar e se regenerou. Existe a possibilidade, só que se esse tempo dilata demais, a gente começa a perceber que talvez você tenha feito a escolha errada. Talvez Deus não esteja nessa história, porque Deus não quer para você uma vida de sofrimento, Ele deseja e anela para você e planejou para você e para mim uma vida plena, uma vida em abundância. Isso também reflete no horizonte do casamento, da família, porque a família é a principal célula da sociedade, é a principal célula da igreja também. Né? Então, Moisés, veja bem, mudou. Ele foi um assassino, ele matou um soldado egípcio, se transformou no homem mais manso de toda a terra, o coração mais manso. Mas antes foi um assassino, agiu pelo impulso. Paulo era contra os cristãos, perseguia os cristãos. De repente, ele passa a ser um defensor ferrenho dos cristãos, do cristianismo, defensor da bandeira de Cristo, do evangelho da cruz, e de repente ele passa a sofrer perseguição, ele passa a ser perseguido. Pedro teve medo, por um impulso ele teve medo de repente sofrer alguma represália. Jesus tinha dito para ele que antes de cantar o galo 3 vezes, Pedro o negaria. E de repente Pedro nega mesmo, ele teve medo naquele momento. Ele agiu com impulsividade ao revidar com o soldado ali e cortou a orelha dele. Talvez ele tivesse mirado no meio da cabeça. O soldado, por uma ação reflexo, desviou, pegou na orelha. Mas Pedro teve uma reação. Depois Pedro foi sendo lapidado, ele foi transformado, ele passa a amar Jesus a tal ponto e se converteu de uma maneira tão profunda que ele deu a vida por Cristo, porque ele conheceu o autor da vida. Então, possibilidade de mudança sempre há, né? Eu fazia parte do, do satanismo, né? E hoje sirvo a Deus, né? Sirvo ao Senhor dos Exércitos, né? Até aproveitando o ensejo, muitas pessoas, eu estou postando às vezes no meu Instagram, no Story, quem me segue sabe disso, às vezes eu posto umas informações, tem até um filme, né, eu não sei, acho que Herdeiros do Diabo, Herdeiros do Capeta, alguma coisa assim, Herdeiros do Diabo, eu acho, que retrata muito bem a característica da Irmandade, embora um filme caricato, estereotipado, né, que nem a Sabrina, mas ele tem uma espinha dorsal, né, a marca que eles fazem com ferro, ferro e fogo, marcação de gado, sabe, que é mesmo o símbolo do Quake, né, e o mesmo símbolo também do euro, invertendo os sinais ali. Então, quer dizer, o diabo ele pode marcar você como gado, mas Deus tem uma marca maior, ele te cobriu com o sangue do Cordeiro, ele transforma a sua vida, ele traz restauração para a sua vida, ele traz renovo. Então a conversão, ela é imediata, né? A transformação pode ser um processo, mas se esse processo for muito dilatado, alguma coisa está errada, não houve conversão, porque a transformação é uma consequência da conversão genuína, e quando você ama a Deus, o amor sobrepuja todos os seus valores, você se transforma, você muda, você passa a amar ao próximo como a ti mesmo, você passa a ter um outro olhar do mundo ao seu redor. Então pensa nessa questão. Então nós temos o livre-arbítrio, a Bíblia é a nossa bússola, ela nos aponta um caminho. Percorrer o caminho é desafio meu, é desafio seu, é um desafio diário da jornada cristã. Percorrer o caminho e ficar atento às placas de aviso nessa estrada, né? E a Bíblia é a nossa bússola, né? Existem clínicas, por exemplo, que ajudam no tratamento de dependentes químicos. Busque ajuda médica. Eu vejo muitas pessoas que acham de maneira simplista, eu vou orar e Deus vai me libertar. A pessoa está presa na droga, na cocaína, no álcool há 10 anos. Deus pode curar? Pode, mas busca o auxílio da medicina. É uma ferramenta que Deus ensinou para o homem também. Então busque auxílio, vai numa clínica, né, se submeta ao tratamento, tome a medicação, faça terapia, tenha acolhimento familiar, suporte de orações. Esse combo traz uma restauração para você.
Às vezes a gente acha simplista demais. Eu vou na igreja, recebo oração do milagre, da prosperidade, da cura, e aí você deixa de fazer a sua parte, né? Então Deus, ele tem um milagre na sua vida. Ele tem a promessa e tem um milagre. Só que a parte do meio é mover a pedra, é sua parte, é minha parte. Jogar a rede é minha parte, é sua parte. Então nós temos que fazer o nosso esforço também. E esse esforço, muitas vezes, ele é emoldurado por uma busca de querer ser curado, de querer ser transformado. E é claro, nós temos pilares para isso, nós temos ferramentas para isso, nós temos meios para isso, né? Que é a terapia, medicação, clínica. Não descarta isso. Se fosse assim, o crente não precisava mais ir para o hospital, não precisava ter um hospital mais no Brasil. A gente fazia barracas de oração e todo o povo seria curado. Só que não é assim. As filas do SUS são enormes. O que tem de pessoas doentes, padecendo no Brasil é tremendo. Então, não vamos colocar isso. Se a igreja vende essa ideia de prosperidade, muitas pessoas vão atrás dessa bobagem, todos os cristãos do Brasil seriam ricos, mais de 40 milhões de cristãos bilionários. Não é assim. Infelizmente, a maior parte dos cristãos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são pessoas, né, que não têm alto poder aquisitivo, né? Continua sendo o topo da pirâmide, uma minoria, né? Então, não vá atrás, não corra atrás do vento, né? Então existem processos da sua cura, da sua restauração, que ela implica também intimamente ligado às suas escolhas, né? Então por isso nós temos que ser um corpo unido, né? Em vez de você ficar julgando o outro, ajuda o outro de repente se ele quer sair daquela, né? Então não adianta você falar de vida para alguém que deseja a morte, para alguém que está doente. A pessoa precisa de restauração primeiro. Ela está doente, ela está frágil, ela está depressiva, ela precisa de algo maior do que palavras, ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda, né? Precisa de tratamento. Então, quando eu vejo casais que são unidos e se preocupam de fato pela saúde um do outro, inclusive pela saúde mental, pelo equilíbrio emocional, esses casais têm muito mais chance de dar sucesso. Só que essa busca, essa vontade de querer a melhora do seu ente querido, significa que você ama o próximo para si mesmo. Isso daí só existe, só vai acontecer dentro da esfera do amor. Fora disso não acontece, né? Então, muitas pessoas vão precisar de uma intervenção, você precisa intervir na vida dela, tem que ajudar, tem que socorrer. Nisso repousa o verdadeiro casamento, o verdadeiro ato que Deus uniu. É um pelo outro, é melhor serem dois do que um, porque um caindo o outro levanta, o outro não pula em cima, o outro não pisa em cima, o outro não deprecia. E quando eu vejo casais que se depreciam, que se ofendem, né, que se tratam com falta de respeito, evidentemente que o esteio desse casamento não é fundamentado no amor, né? Nós temos que rever alguns valores. Eu estou falando de amor verdadeiro, né? Então, quando você rejeita voluntariamente uma ajuda, né, você fez a sua escolha. Eu não quero, eu não aceito, eu rejeito. Você fez a sua escolha, como os fariseus tiveram a oportunidade de... Estavam vendo o amor, estavam vendo Jesus ali, fazendo os milagres, os sinais, rejeitaram a Cristo, mandaram crucificar. O jovem rico, eu fiz todas as coisas. Ok, Deus deu um mandamento, Jesus deu um mandamento. Vende todos os seus bens, dá aos pobres. Foi embora. Né, mexeu num ponto fraco ali, né? Então ou você é pleno de Deus, ou você realmente é tudo. Tem gente que não vai nem no culto, tem pessoas que às vezes marcam seminário na base, faltam no seminário. Essas pessoas que não vão à igreja, não vão no culto, não buscam a Deus, não oram, né, não vão buscar conhecimento. Evidentemente essas pessoas vão ter um pouco de dificuldade para entrar nos céus, né? Elas não conseguem nem se locomover para ir numa reunião de estudo, numa reunião de oração, ainda quanto mais para entrar nas portas celestiais. A gente está muito acostumado com facilidades. Então a vida 2 não é uma vida fácil. Muitas vezes vão ter que aparar arestas, vão ter pontos ali que precisam ser lapidados, mas o amor sobrepuja. Eu estou falando de uma aliança pautada no amor, tá bom? Então, se o seu relacionamento, a linha do respeito está sendo ultrapassada constantemente, essa união de vocês só está trazendo dor e sofrimento, se existe egoísmo, se existe traição, se há violência ou palavras torpes, né? Se há uma busca, se a busca maior for por prazeres fora do casamento, isso eu posso te afirmar, não é amor. O esboço de amor, o escopo de amor que a Bíblia nos ensina é muito diferente disso. Você está vivendo esse quadro? Você não está vivendo o amor que Deus planejou para você. A vida em abundância, a felicidade plena, a paz que transcende o entendimento, vai além da nossa compreensão. E isso somente repousa na base, no estribo do amor. Fora desse escopo, não existe. Se existe algumas coisas, se o casamento não está sendo... Você vai para casa, que ruim ficar em casa, eu não suporto.
alguma coisa está errada. O lar tem que ser o seu refúgio, tem que ser algo bom, né? Tem que ser algo prazeroso. Então eu estou falando aqui de um amor verdadeiro, onde os dois se completam, se amam, riem juntos, choram juntos, passeiam juntos. Sabe quando vai no shopping, às vezes você vê a família andando em fila indiana, alguma coisa está errada. Não dá mais a mão para a esposa, não abraça, não namora, né? Não tem mais palavras de carinho, de amor, de gratidão, de respeito. Alguma coisa está errada, não é verdade? Estou falando aqui de amor. Às vezes as pessoas deixam, não querem separar, porque casaram errado, mas às vezes tem medo da sociedade, tem medo de ser feliz, tem medo de fazer isso, tem medo que os outros vão pensar, ou talvez até mesmo porque essa pessoa se acha imerecedora, escutou tanto que ela é má, que ela é uma pessoa ruim, perversa do seu próprio cônjuge, que ela se acha imerecedora de ser feliz. E ela fica presa num cativeiro. Aí o casamento deixa de ser algo pleno, maravilhoso, extraordinário, absoluto, e passa a ser um cativeiro, um local de dor, de tristeza, de sofrimento. Não é isso que Deus planejou para você. Eu estou falando nesse vídeo do amor verdadeiro, genuíno, né? Eu vejo pessoas, às vezes, que reportam para mim, filha, esposas de pastores até, né, de líderes, né? Falam, meu marido lá na igreja é santo, levanta a mão, glória a Deus, aleluia. Em casa é um inferno na terra. Xinga, deprecia, bate, ofende. Não é amor. Para de fazer teatro, você não engana Deus. Você pode enganar as pessoas ao seu redor por algum tempo, mas nunca você vai enganar todos por muito tempo. Sempre a verdade vem à tona. Mais dia, menos dia, a verdade vem à tona. Sabe aquela história que a minha avó falava, mentira tem perna curta, né? É isso mesmo, né? Então pensa nisso, né? A Bíblia fala de coroas. Essas coroas que a Bíblia retrata seriam talvez capacidades de Deus para nós realizarmos tarefas ou cargos, né, numa esfera celestial. Lembrando que no céu há regras. Nós falamos na série A Essência da Maldade. Não é a casa da mãe Joana. Tem regras. E às vezes nós temos dificuldade de compreender aquilo que nós não experimentamos. Nós não temos a experiência de um amor pleno. Nosso amor muitas vezes é condicional, nosso amor muitas vezes é mais ou menos. Eu estou falando de um amor pleno, um amor divino, um amor que Deus colocou no seu coração pelo seu cônjuge verdadeiro, tá? Algo perfeito, sublime. E aí você recebe também coroas, fruto desse amor, quer seja na esfera do casamento, quer seja na esfera do seu ministério. Fala de coroa da vida, é a coroa mencionada 2 vezes nas Escrituras. É chamada frequentemente de coroa de Marte, é a coroa que será dada pela felicidade até a morte. Olha só o que diz o texto. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando for tentado, tem a coroa da vida. Tiago 1,12. É algo de suma importância que vai trazer confiança e equilíbrio. Nós temos a coroa incorruptível. A Bíblia também fala. É uma coroa mencionada em 1 Coríntios 9, de 25 a 27. O contexto aqui mostra que Paulo está falando de serviços e recompensas, tá bom? De ação e de reação, de causa e efeito, de plantio e de colheita. Ele está contando o que fez por amor ao Evangelho, né? Para ganhar as vidas para Cristo. Não sabeis vós que os que correm estádios, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? O negócio não é entrar na corrida, é permanecer na corrida. O negócio é não estar em pé, apenas estar em pé, é permanecer em pé. Esse é o desafio em todas as esferas, inclusive no seu casamento, né? Correi de tal maneira que alcançareis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, você tem um foco, você tem um alvo. Eu vou lutar pelo meu casamento de verdade, desde que o seu cônjuge te ame e esteja disposto a mudar, a ser lapidado, porque se existe resistência, não tem amor, né? Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, de 24 a 25. Nós temos a coroa de alegria, sabe que anunciam capacitações ou esferas para uma vida após a vida, né? Essa é a coroa de recompensa para o ganhador de almas, aquele que leva pessoas aos pés da cruz. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus, Cristo em sua vinda? 1 Tessalonicenses 2,19. Um outro texto também que fala sobre isso. Portanto, meus amados, e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Filipenses 4:1. Temos a coroa de glória. Os presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunha das aflições de Cristo e participar da glória que há de se revelar. Apacentei o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, não um profissional da fé, fazendo as coisas por amor, não pensando em retribuições de ganho.
Isso também é na nossa esfera de casamento, você faz sempre por amor, né? Sem engano, sem promessas, sem falsas promessas de prosperidade, cura, de poder, de unção. Paulo não está falando disso. Nem por torpe ganância, tá vendo? Pessoas que transformam o evangelho num filão para ganhar dinheiro e saqueiam o povo sem dó. Eu acho um absurdo isso, tem que manifestar. Né? Eu acho um absurdo porque eu vejo às vezes líderes saqueando pessoas aposentadas, não tem a mínima dó. Vale para aposentado, você tem que dar o trízimo, tem que dar isso, tem que dar aquilo, o carnê. Poxa, a pessoa é aposentada, estabelece prioridades na sua vida, abasteça a tua casa, cuida dos teus animais, do seu remédio, do teu filho, da tua despensa, sabe? Então, nós temos que estabelecer Deus, família, ministério. Você investe sim na obra, mas você não pode tirar da sua mesa para entregar. Eu acho um absurdo pessoas que não têm escrúpulo nenhum em saquear o rebanho. Não estão nem aí querendo saber se a pessoa tem condições ou não tem. Paulo diz, dá segundo a sua prosperidade. Não é dá o que tem o que você não tem. Pega empréstimo e dá para a igreja. Já ouvi falar isso. Pega empréstimo no banco para dar para a igreja. Gente, que absurdo. Nós estamos vivendo um evangelho muito deformado. Final dos tempos, viu? Nem por torpe ganância, que está cheio, infelizmente, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio soberano de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer ao sumo pastor, a Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Coroa da justiça. Porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que maravilha, né? Concluiu. Paulo sabia que ele tinha feito o melhor. E você não pode fazer o melhor, faz o melhor que você pode. Desde agora, a coroa da justiça de Paulo está me guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, a você, a mim, a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Então a promessa é, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então a fé sem obras realmente é morta. Você não pode simplesmente conquistar o céu apenas pelas obras que Deus está vendo a natureza do seu coração. Você faz por interesse, não é amor. Mas se você ama, você dá o melhor. Você não dá sobra, você não dá esmola, não é? Você dá o melhor do seu tempo, dos seus recursos, da sua capacidade intelectual. Você procura dar o melhor para o reino, porque você tem uma prioridade na sua vida. Isso também é esfera para o casamento. Então a coroa não está lá para enfeitar uma estante, né? Mas para ser usada. E o que nós fizermos na terra, o que você fizer na terra vai ecoar pela eternidade, a seu favor ou desfavor. A esposa também, a Bíblia diz que é coroa do marido. Olha uma outra coroa aqui. A mulher exemplar é coroa do seu marido, exemplar, mas de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 12, 4. Então tem a parte da mulher também. Comportamento vergonhoso, torpe, lascívio, flerta, fica sempre testando o seu poder de sedução. Não dá. Não dá. Realmente isso não é amor. Você usa esses recursos com o seu marido, né? Você vai ficar, né, se exibindo para outros homens. É estranho isso. Então nós temos que calcular e ponderar as coisas, agir com responsabilidade, com amor, né? Isso daí é a coroa do marido. A mulher exemplar é coroa do marido. Provérbios 12, 4. Coroa é algo eterno, além da nossa compreensão. Importante ressaltar. Quando a gente fala de pai e mãe, a Bíblia diz para você honrar pai e mãe. Mas o pai e mãe você não escolheu, né, aquela família. Você não pode escolher o seu pai nem a sua mãe. O cônjuge é uma escolha sua. Você escolheu. E a união é por amor. Eu creio, meu ponto de vista, lembrando esse vídeo é um vídeo de conhecimento, não de salvação. Eu creio que pais e mães, lá na esfera celestial, vão ser todos irmãos. Mesmo porque quando Jesus se reporta a uma mãe, inclusive a própria mãe dele, ele não fala, olha, minha mãe, olha, falando da cruz, falando, mãe, faz isso, faz aquilo, toma conta aí de João, João toma conta da minha mãe. Não. Ele sempre fala, mulher, eis teu filho, cuida dele, cuida de João, João, cuida dela para mim. É isso, Jesus estava comissionando coisas ali, mas ele chama a própria mãe de mulher. Então a gente não vê na esfera bíblica você tratando a pessoa por nome, isso aqui é o pai, né? Esse daqui é a mãe, né? Não tem muito isso, né? Às vezes a gente vê características que os filhos herdam o nome dos pais, né? Paulo da onde? De Tarso, cidade onde ele nasceu. Então a gente tem essas analogias na Bíblia também, né? Então Jesus de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde ele foi conhecido ali, onde ele começou a manifestar, né, o seu ministério, quando ele foi lá na sinagoga e leu o texto de Isaías, né, e o povo reconheceu que era ele, expulsar ele da cidade, né, quer dizer, cresceram junto com toda aquela galera, de repente expulsam ele da cidade. Então, não tem muito essa esfera, né, de pai, de mãe, a gente disso é menos. Então no céu eu acredito que pais e mães serão irmãos, porque tem pais que não amam os filhos, na boa, vamos ser sinceros. Tem pais que veem os filhos como um objeto, né, maltratam os filhos, põe filho para vender bala no farol, joga no lixo, pai e mãe jogam.
Parece que pais e mães às vezes sabotam o filho, não querem a felicidade do filho. O filho começa, ou a filha começa a ser feliz, vai lá e sabota, é contra, né? Toma partido de outros contra o filho. Então isso daí alguma coisa está errada. Então lá na esfera celestial, né, vai ser muitas vezes vai ser prevalecer as suas escolhas e a união que Deus estabeleceu na terra. Família você não escolhe, o amigo você escolhe, né? A esposa você escolhe, o marido você escolhe. Então essa escolha sua, fruto de amor, gera uma aliança sólida. Por isso que a Bíblia fala que amigos mais próximos do que irmãos. O irmão você não escolhe, o amigo você escolhe. Então essa é a esfera, tá bom? Então, nós vemos aqui que tem uma instrução bíblica, Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Então está ensinando aqui os filhos a honrarem pai e mãe, não é? Ó, aqui, Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e o Senhor teu Deus te dará. Então isso é uma consequência. Honrar pai e mãe que te amam, que lutam por você, é fruto, ação, reação, causa e efeito, né? Olha porque aqui colocado também, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento da promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E olha o mandamento para os filhos. A gente vê que essa coisa unilateral. O pai ou a mãe deprecia o filho, ofende o filho, maltrata o filho, deseja o mal para o filho, joga o filho no lixo, abandona o lar. E aí depois, não, você tem que honrar pai e mãe, porque está na Bíblia. Não, você honra quem merece honra. A Bíblia fala sobre isso também. Isso inclusive pais e mães, tá? Então, às vezes tem pais que realmente não tem uma ligação com o filho, abandonam o filho, não estão nem aí. Então, eu acredito que lá na esfera celestial seremos todos irmãos. E olha só o mandamento de pais verdadeiros, genuínos, que amam o filho, tem que fazer. A Bíblia cobra dos pais e mães também. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criam-no segundo a instrução e conselho do Senhor. Efésios 6:1-4. Pais, não irritem os seus filhos. E quando o pai irrita o filho, é claro, ele não vai colher bênção. Ele está plantando maldição, ele colhe maldição. Ele planta raiva, ele vai colher ódio, né? Evidente. Agora no céu, nós vamos ter alianças que nós vamos escolher. Os amigos, os cônjuges, e se você, evidentemente, tem uma esfera de amor com seu pai e com sua mãe, acho que ali seremos irmãos, todos serão filhos. Jesus chama todos de filhos, filhos meus, né? Amados meus. Então é esse meu posicionamento, tá bom? Então, o primeiro mandamento aí de honrar pai e mãe só é válido quando você obedece o segundo, que você deixa de irritar os seus filhos também, né? Então, pais que desprezam, maltratam, caluniam, depreciam, desejam mal, pais que estupram a própria filha, pais que abandonam os filhos no lixo, que escravizam seus filhos, pais que não amam os seus filhos, pais que torturam emocionalmente os seus filhos, que desejam o fracasso deles, vê eles felizes, parece que desperta a ira, meu filho está feliz, não, aí batem, maltratam, né? O que você planta, você colhe, a Bíblia diz isso, não há como colher amor se você plantar indiferença, não há como você colher gratidão se você plantou ódio e desprezo. Então, portanto, no céu, eu creio que todos seremos filhos, e receberão as coroas segundo as suas obras de bondade e obras de maldade. Suas ações refletem o quê? O seu pensamento. É pensamento, começa no pensamento, emoção, ação, né? Mostram o que há no seu coração. Voltando aqui aos casais. Mulheres, sujeitem a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Então obedeça ao seu marido, né? Maridos, amem, ó a promessa para o marido, a união. Mulheres, obedeçam, né? Tenham harmonia com o seu marido. Maridos, amem as suas mulheres e não a tratem com amargura. Ame, não a trate com amargura, tá bom? Mandamento para o marido. Aliança de Deus, não há amargura. Sabe, você conversa, dissolve aquilo ali, não fica trazendo uma DR perpétua, né? Filhos, obedeçam seus pais, em tudo isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos. De novo, para que eles não se desanimem. Se você irritar o filho se desanima. Você vai estar criando um caminho tortuoso para ele, né? Colossenses 3, de 18-21, né? Há pais que, por mais absurdo, eu já falei, desejam o fracasso dos filhos. E aqui aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Tá vendo que esfera de amor? A cobrança do marido, mas é o sacerdote do lar. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Olha que esfera de amor. Não desejo mal, que é o bem, né? É bem e não mal, né? Efésios 5:25. É desse amor que eu estou falando, genuíno, puro, estabelecido no plano divino, né? Verdadeiro, profundo, inabalável, indestrutível. Amor que jamais acaba. Quem desfrutou dessa esfera de amor nos ensina. Mulheres viúvas, por exemplo, fiz uma pesquisa, mulheres viúvas até 35 anos, tá? Ficaram viúvas, de repente, com 25, 30, até 35. Pegaram uma faixa, mulher jovem ainda, numa idade super produtiva, fértil, né? Então, o que elas fizeram quando elas perderam seu cônjuge? Elas casaram com alguém que elas amavam, viveram sonhos, planejaram o futuro, viveram alegrias, choraram juntos.
mas encontraram o seu par. Sabe o que essas mulheres fizeram? Estatística mundial, planetária. Elas procuraram outro casamento? Não procuraram. Elas sublimaram isso, elas buscaram outras alternativas para preencher aquele vazio. Prosseguiram a vida, né? Mas não buscaram outro amor. Eu creio que o coração nosso, humano, ele pode amar uma vez, de verdade, verdadeiramente, genuinamente, uma entrega plena. Uma vez você ama de verdade, né? Você tem realmente a metade da sua laranja em algum lugar aí, né? Tá a metade aí. Então, quando essas mulheres que casaram por amor, a estatística diz, elas tinham um plano juntos, se alegravam juntos, elas não casaram. Sabe o que elas fizeram? Elas fundiram as alianças, uma aliança única, e sublimaram o casamento. Procuraram preencher o vazio com outras coisas, né? E anelam esperar o seu cônjuge, não sabe que o meu cônjuge está me esperando do outro lado dessa ponte, né? Então elas se tornaram escritoras, se tornaram fotógrafas, empresárias, tornaram-se mães e pais e se apegaram a alguma coisa na vida, né? Pintoras, sabe? Abraçaram alguma coisa para preencher aquela coisa, mas não casaram de novo. Incrível isso, né? Eu conheço casais mais idosos, que chegam a uma idade mais avançada e passaram 50 anos juntos. De repente um dos cônjuges falece. Pode reparar, normalmente, claro, não é uma regra, mas a grande maioria, o cônjuge acaba falecendo rapidamente também. Aquele que ficou, parece que morre de tristeza. Perdi minha metade, não consigo caminhar sozinho, né? Você vê que o amor verdadeiro é maravilhoso, existe, viu? É real. Se você não provou, é porque você não tem feito essa entrega, você não tem estado com o seu coração aberto, você fica imaginando aquele escopo ideal, o príncipe encantado, né? Ou a mulher sem defeito nenhum, nós temos defeitos, mas as peças diferentes, né, de um quebra-cabeça que se encaixam, não são as semelhanças as semelhanças podem nos atrair, mas as diferenças nos unem. Semelhanças nos atraem, diferenças nos unem, né? Então essas diferenças vão formar um encaixe do quebra-cabeça, né? Então elas se ocuparam, esperando um dia reencontrar o marido, né? Até na minha família, minha mãe, meu pai faleceu, não casou de novo, não procurou outro homem. A minha avó, quando perdeu meu avô, né, fundiu a aliança e ficou, né, solitária ali, mas sempre com uma lembrança positiva dele. Agora, então, quando você realmente encontra alguém, o amor da sua vida, ele é insubstituível. O amor verdadeiro, pleno, que realmente você desfruta da plenitude do amor, da esfera que nós estamos tratando aqui, é a sua alma gêmea, nada pode substituir. Claro, ressaltando, casamentos precipitados, futuro profetada, geram maus tratos, marido bate, trai, ofende, esse amor não foi Deus que uniu. O que Deus uniu é para algo ser pleno, algo ser absoluto. Aí, o verdadeiro amor, vamos dizer o que é o verdadeiro amor aqui, ó. Olha só o que a Bíblia fala. Você fez disparar meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Olha o amor verdadeiro, dispara o coração, com uma simples joia dos teus colares, né? Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera qualquer especiaria. Os seus lábios gotejam doçura e favos de mel. A minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Você é como um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva, você é nascente fechada, uma fonte selada. Você brota um pomar de romãs com frutos seletos, com flores de rena e nardo. Nardo e alcafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas. Acho lindo isso. Que descem do Líbano. Acorde, vento do norte, venha para o vento sul, sopre o meu jardim para que a tua fragrância se espalhe. Isso é amor verdadeiro, sabe? Isso aqui não está tratando o amor de uma maneira superficial, não está tratando o amor banalizado, carnal apenas, é uma esfera além da nossa matéria, é uma esfera, uma liga espiritual, emocional, um vínculo muito forte, né? É para que a sua fragrância se espalhe ao redor, que o meu marido entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Cânticos 4, de 9 a 16. Um amado. Uma amada, não está dizendo vários, não está dizendo aqui, porque isso aqui é o plano de Deus, é o plano de Deus. Uma metade, um Adão, uma Eva, não um Adão, um monte de Eva, não uma Eva, um monte de Adão, né? Um Adão, estava no paraíso, numa dimensão que não é essa, eu já falei em outros vídeos, a árvore da vida estava lá, era uma esfera, a árvore da vida é descrita em Apocalipse que está no céu, então era uma dimensão celestial, e já havia ali união, homem e mulher, harmonia com a natureza e com os animais.
ela é mencionada lá no céu, né? Na árvore da vida. Adão não se divorciou de Eva, não está escrito que ele se divorciou, se separou. Eles viveram séculos juntos, viveu muito Adão e Eva. A palavra irmã, aqui no contexto que a gente leu no texto, é um pleonasmo para a esposa, tá? Ela tem os mesmos gostos que eu, ela tem os mesmos valores, os mesmos ideais, a mesma personalidade, é minha metade, ela me completa. A atenção é só para uma, a sua metade, a escolhida por Deus. Olha só, nem muitas águas conseguem apagar o amor, nem muitas águas conseguem apagar o amor, de verdade, verdadeiro, ele é insubstituível o amor verdadeiro. Né? Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Nada apaga o amor, nada. Cânticos 8:7. Amor verdadeiro, está entendendo a esfera disso? Embora Paulo, por exemplo, optasse por uma vida celibatária, ele dá um conselho prudente. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santo e incorruptível, de forma que os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, amar como a si mesmo, sem humilhar, sem maltratar, sem ofender, ter denegrir, sem trair. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, não é verdade? Não vai fazer o que você não quer que faça com você. Antes, alimente, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Essa é a união. Deixou pai e mãe e unir-se à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Não tinha naquela época o sacerdote para celebrar o casamento. Quando Jesus estava na festa de casamento, depois de 400 anos de silêncio, que ele faz o milagre da água se transformar em vinho, não havia um sacerdote, não é descrito na prática, tinha um sacerdote. Isso veio com o catolicismo. Depois do Edito de Milão, do Concílio de Niceia na Turquia, de Constantino, né, restabeleceu essa questão de um sacerdote para celebrar um casamento e começaram a adquirir ganhos para isso, né? Recursos financeiros. Hoje a pessoa paga para casar, né? Paga o aluguel do espaço, paga lá o celebrante, né? Paga para tudo. Hoje você paga para casar, paga para separar, paga para morrer, paga para nascer. Virou tudo um comércio, né? Mas estou falando de um casamento verdadeiro. Existia a bênção dos pais. Então, se um divorciado e uma divorciada fizeram casamentos errados, você fez a escolha errada, você foi precipitado, seu marido te batia, a sua esposa te traía, né? Não dava certo. De repente vocês não encontraram amor, se casaram por precipitação, por profetada, né? Por uma escolha errada, por pressão externa, tem que casar virgem, não pode, vai fornicar. Casaram. De repente vocês viram que não é aquela metade. Os dois se separaram, divorciaram. Um homem e uma mulher são divorciados. De repente eles encontram um parceiro, uma mulher, um homem, que os completa de verdade, tem a bênção dos pais, deixou pai e mãe e vão morar juntos. Esse é o casamento bíblico. Não há maldição sobre você, não há sentença sobre você. Eu sei que a igreja vai jogar peso em cima de você, claro, né? Porque quer ganhar dinheiro com isso. Não, você tem que casar, porque ó, você tem que pagar aqui 10 pau para casar, né? Claro, ganha com isso, faz uma vitrine para isso, virou uma indústria. Tem indústria, aqui no Brasil, tem indústria da multa, tem indústria do casamento, tem indústria do funeral, porque morreu, você tem que sepultar. Você paga o que eles quiserem ali, né? Pela urna, pelo local ali. Então, são indústrias, né? A pessoa tem aquele sonho do casamento e paga uma fortuna para decoração, tudo. O preço é lá na estratosfera, né? Eu sei disso. Então, aí se você não faz, não é de Deus, você tem a maldição. Não, a Bíblia não te condena, não tem nada disso. Isso aí veio depois com o catolicismo. Então, os dois são divorciados, fizeram casamentos errados, precipitados, né? Não foi de Deus, estavam sofrendo. O casamento é para você ter alegria, né? Para você desfrutar de algo pleno, não para algo pífio, não para algo que traz dor e sofrimento. Aí vocês se uniram, encontrou a metade, Deus está te abençoando. Meu ponto de vista, tá? Eu não condeno isso. Às vezes tem casamentos que não dá certo. O que Deus uniu, o homem não separa. E o que Deus não uniu? Separa, claro. Não dá certo. Você vai ficar com alguém que te bate? Vai ficar com alguém que te trai? Vai ficar alguém que mente para você? Vai ficar com alguém que é viciado e não quer largar do vício? E está há 10 anos, que bate no filho, que estupra a filha? Quer dizer, não tem condição. Né? Então, não uniu, não uniu. Aí o que acontece? Separou e encontrou o verdadeiro amor. Deus abençoou. Que aí é a sua metade, né? Teve um pastor, veja bem, não é uma regra, tá? Mas um pastor comentou comigo, ele separou, ele casou de novo. Ele falou para mim brincando, olha, a glória da segunda casa é melhor que a primeira, né? Então ele estava super feliz e realizado com aquela esposa que era metade dele. A primeira, ele falou, eu casei errado, casei porque meus pais pressionaram, a igreja pressionou, a gente mal se conheceu, casou, né? Então não dá certo assim. O casamento tem que ser unido por amor, tá bom? O amor que une, o amor, o que Deus uniu, né? O homem não separa, né? Por essa razão o homem deixará pai e mãe e os dois se tornarão uma só carne. Lembra? Costela de Adão volta, né? Esse é um mistério profundo, porque vai além da carne. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Mulher, trate o marido com todo respeito, tá bom? Casamento é verdadeiro, tá? A respeito, a honra, a amizade, a lealdade, a cumplicidade, a parceria. Efésios 5, de 25 a 33.
Provérbios 5,18, seja bendita a tua fonte, alegra-te com a esposa da tua juventude, ou seja, com a mulher da tua mocidade, em outras traduções. Vocês envelheceram juntos e o amor continua. Verdadeiro, a chama verdadeira do amor é essa, permanece, ela não se apaga. Né? Um amor, uma esposa, não está dizendo, alega com as mulheres da sua mocidade, com aquela que não deu certo e essa aqui que deu. Não, né? Você, desde a sua mocidade, vocês caminharam juntos. A união de Deus é assim. Nós às vezes a gente lê e não percebe a profundidade desse texto, né? Olha só o que diz sobre o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não é egoísta, não se ira facilmente, não tem mimimi, o amor sobrepuja, não guarda rancor. Sabe aquela DR que vocês tiveram em 1987? Pois é, lembra daquilo aí? Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, verdadeiro. O amor jamais acaba, verdadeiro. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Isso passa, o amor não. Percebeu? O amor transcende o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa esfera. Tudo passa. Sua vida passa, essa carne se deteriora, nosso corpo tem prazo de validade, os bens que se adquirem na terra vai ficar aqui, tudo passa. Né? O seu cargo na empresa, o seu dinheiro, tudo passa. O amor não, o amor perece, o amor jamais acaba. É a Bíblia que está dizendo. 1 Coríntios 13, 4, 8, a gente não entende a profundidade disso. Em outras versões, né, como eu falei, o amor jamais acaba. E se for em Daniel, um casal de homossexuais? Mas Daniel, eu sou um casal, eu sou homossexual. Eu conheci meu cônjuge, a gente se ama, e esse amor vai para o céu. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fiz 3 vídeos que abarcam esse tema. Corações que sangram, homossexualidade e quem não vai para o céu. Destrinchei bem o assunto, de fato, nesse momento histórico que nós estamos vendo, pessoas nascem assim. Tem influências externas, tem agrotóxico, tem BPA, tem rastro químico, tem um monte de porcaria, né? Tem fertilizantes. Então o nosso DNA foi corrompido, desde lá de Adão, a gente já falou na essência da maldade, desde Nirode, tudo, nosso DNA foi contaminado, né? Então, evidentemente, que nós temos coisas diferentes, nós saímos daquela esfera de perfeição que Deus estabeleceu. Imagina Adão, devia ser um homem muito bonito, era uma mulher linda, extraordinária. Hoje a gente nasce com pintinha, com sarda, que nem eu, né? As pessoas perdem o cabelo, né? As pessoas de repente envelhecem mais depressa, às vezes nascem cegas, nascem sem um membro, nascem com síndrome de Down, nascem com autismo, os animais nascem com marcações de pelo diferentes. Então as pessoas nascem assim, nascem. Tem pessoas que... Tem casos, claro, hoje em dia existem ainda os casos, claro, de fruto de escolha, frutos do meio, mas eu estou falando de pessoas que nasceram desde a sua infância, percebem, né, o seu lado homossexual, homoafetivo, não se identificam com o sexo oposto. Então as pessoas nascem assim, tá bom? Respeito profundamente isso, entendo, compreendo e vejo a luz da Bíblia. Eu falei nesses 3 vídeos, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui. Porém, é importante ressaltar, Deus estabeleceu um plano perfeito. Qual era o plano perfeito? Adão e Eva, macho e fêmea, homem e mulher, plano original. Tá bom? Então eu creio, meu entendimento, tá? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu não sei tudo, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizando. Quando você herda os céus por amor, você ama Cristo, você procura uma vida correta, você é monogâmico, não é promíscuo, é homossexual, né? Mas não é promíscuo, é monogâmico, ama a Deus, tá tudo certinho. Aí você foi pro céu, chegou no céu e você não vai ter, no meu entendimento, essa vontade homoafetiva a mais, porque você sai dessa esfera carnal limitada, nossa, que sente frio, que sente fome, que sente sede, cheio de limitações do nosso mundo, que envelhece, que adoece, que sofre, e você vai para uma esfera perfeita, vai sair da imperfeição para a perfeição. E lá no seu corpo glorioso, a sua mente também foi gloriosa. A sua mente agora é mente de Cristo, é uma mente renovada, restaurada, purificada, volta à origem. Então, no céu, se você nasceu homem, você voltará a ser homem e vai ter sua parceira lá, vai ter sua metade da laranja, né? E de repente, se você nasceu mulher, né, você voltará a ser mulher, como Deus estabeleceu, macho e fêmea, homem e mulher, tá bom? Tem pessoas que às vezes falam, poxa Daniel, parece que eu nasci no corpo errado. Eu não sei explicar isso. Talvez, né, realmente em todas essas influências, quem sabe você tenha nascido no corpo errado. Não sei. Eu não tenho a capacidade para responder essa pergunta. Existem mistérios que só Deus pode responder, sabe? Deuteronômio, acho que 29, 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então eu não sei todas as coisas. Mas eu
a gente tem o nosso dever é amar e respeitar a todo ser humano. Como eu quero ser respeitado? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu não vou denegrir o próximo, não vou ofender, não vou julgar precipitadamente, porque Jesus é o justo juiz. Não cabe a mim julgar, sentenciar e condenar ninguém. Ele que vai julgar. Mas eu creio que na esfera celestial nós vamos ter dois grupos, machos e fêmeas, homens e mulheres. Anjos e talvez anjas, como a gente viu ali no texto de Zacarias, tá bom? Minha interpretação, tá bom? Então, essa é a minha questão. Então, tem muita coisa, tem alimento transgênico, tem poluição do ar, né? Tudo isso realmente mudou a nossa vida. Antigamente, por exemplo, as pessoas morriam de tuberculose, morriam de peste negra, de botulismo, de infecções. Aí depois, morriam nas guerras. Com o passar do tempo, hoje as pessoas morrem por diabetes. A nossa alimentação foi contaminada, o trigo geneticamente modificado, a soja geneticamente modificada, milho geneticamente modificado, a vaca toma hormônio para produzir mais leite, a galinha também, quer dizer, está tudo mudado à nossa volta, tem essas porcaria de rastro químico, então as pessoas hoje morrem de diabetes, doenças de coração, muita doença de coração por causa do colesterol alto, glicemia alta, câncer, né? Então essas pessoas, antigamente as pessoas eram mais magras, né? Hoje as pessoas, a população do mundo, grande etapa, ganhou, está no sobrepeso, está na obesidade, nosso metabolismo mudou. Então realmente existem pessoas que nascem desse jeito, mas no céu nós vamos estar num corpo perfeito, não vai faltar membro, não vai faltar visão, não vai faltar audição, vai voltar a ser o modelo original que Deus criou. Homem e mulher, meu ponto de vista, tá bom? Não estou dizendo que eu estou certo nisso, mas é minha interpretação. Evidentemente, aqui nós temos que respeitar todos, ressalto isso, tá bom? Tem pessoas que nascem homossexuais, merecem o nosso respeito, nosso carinho, nossa compreensão, nosso acolhimento, tá bom? São seres humanos como nós, amam e sentem como nós, tá bom? Não despreza ninguém não, viu? Porque de Jesus é o justo juiz, não cabe você julgar, tá bom? Ele sabe todas as coisas que nós não sabemos. Às vezes não sabe os conflitos que essas pessoas enfrentam. Por isso fiz questão de gravar esses 3 vídeos. Corações que sangram, homossexualidade, quem não vai para o céu. Então existem também pessoas que podem nascer com uma predisposição genética ao álcool, ao fumo, à depressão, ou problemas cardíacos. Nosso DNA foi alterado, né, pelo afastamento de Deus, pelo pecado, pelas nossas escolhas erradas. Isso nos traz consequências ao nosso volta, né? Então, meu ponto de vista. Ah, mas Daniel, eu estou na Terra há tanto tempo, não encontrei minha alma gêmea. Talvez, conjectura minha, tá bom? Lembrando, esse vídeo é um vídeo de conhecimento, não é um vídeo de salvação. Talvez a pessoa que você ama, sei lá, tá do outro lado do planeta, nasceu do outro lado, né? O seu par, ou morreu numa guerra. Hoje em dia tem mais mulher do que homem no mundo, mas eu creio que no céu nós vamos voltar a ter nossos pares. Deus falou, deixou muito claro, não é bom que o homem esteja só. E, consequentemente, não é bom também que a mulher esteja só. O amor que nos une, o amor nos completa, né? Quando você encontra um amor, você se sente completo, né? Parece que está faltando alguma coisa. Claro, o amor de Deus, soberano, majoritário, e muitas vezes o amor a alguém, né? Alguém que realmente te complete, te compreenda, te acolha, que lute com você. Esse amor é maravilhoso, esse amor é extraordinário, insubstituível, como a própria Bíblia colocou. Olha aqui o que está escrito. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas e bodes. Então, você é julgado também pelas suas obras, tá? Tá fazendo mais ou menos? Deus vai te cobrar. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Quem pode julgar quem é ovelha e quem é bode? Deus. Né? Ele vê o seu coração, ele vê a sua intenção. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado, e as coroas, desde a criação do mundo. Né? Perfeito, unido, amor, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Presta atenção, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede não te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro não te acolhemos, ou necessitado com roupas não te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso, não fomos te visitar? Está vendo que aqui está falando de um justo que passou por isso? O Filho de Deus passa por aflições, vai ficar doente, às vezes preso injustamente, passando dificuldade, passando frio. Né? A gente tem essa ideia do evangelho que o crente não sofre abalo nenhum. Sofre, a Bíblia deixou claro. Está vendo tudo isso que ele passou? É o justo. O rei responderá, o rei passou por tudo isso. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores, ao seu irmão, a mim o fizeram. Então ele dirá que estiverem à sua esquerda: maldito, aparte de mim ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Rejeitou
Às vezes tem um irmão passando necessidade e você não ajuda. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Às vezes eu vejo a igreja fazendo brechó para ganhar dinheiro. Gente, faz uma coisa que a gente foi para fazer na base. Você pega uma roupa que não te serve, vai lá, a pessoa pega, troca, pega de graça. Ficar comercializando, tudo virou comércio no nosso meio. Vamos resgatar a igreja primitiva, né? E sei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês me visitaram. Viu? Cristão pode ficar enfermo, passa por isso. Servo fiel passa por lutas e dificuldades também. E eles responderão, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro necessitado de roupas, enfermo preso, não te ajudamos? Ele responderá, digo-vos de verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos a mim deixaram de fazer. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, de 1 a 46. Deus é justo. E não pode ser, se Deus é justo, ele não pode separar aquilo que ele mesmo uniu. Não repousa na justiça de Deus. O juízo vem para os injustos. Os justos nada têm a temer, né? Aquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protegerá o seu povo, que ama a Deus, você e a mim, e se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Nós estamos chegando nesse tempo. Mas naquela ocasião o seu povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Jesus vem te buscar. Eu não acredito que a gente fica para a grande tribulação. A gente vai antes, Jesus prometeu. Não ficará. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, né? Outros para o desprezo eterno. Daniel 12, de 1 a 2. Então, meu irmão, minha irmã, descanse nele, confie nele, viva por ele. O que Deus fez, o homem não pode controlar. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Não podemos parar um furacão, que Deus permitiu, não podemos impedir que a lua se movimente, nem temos controle do dia ou da noite, porque isso pertence a Deus. Não podemos criar absolutamente nada, fazer algo do nada, absoluto. Só Ele fez. O que Ele fez, ninguém pode desfazer. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E aquele fechar, ninguém abre, não é assim? E o anjo da igreja da Filadélfia escrevia, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi. Aquele que abre, ninguém pode fechar, e o que fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves. O que ele faz, ninguém pode desfazer. Apocalipse 3:7. O que ele juntou, no meu entendimento, ninguém pode separar. A paz transcende o nosso entendimento. Vai para a esfera terrena, vai para a esfera celestial, perdão. Né? O verdadeiro amor transcende o tempo. O verdadeiro amor, eu creio, jamais acaba. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Espero que tenha trazido esclarecimentos, edificação e luz para o seu caminho. Que Deus te abençoe e te guarde.